Em Londres, na Inglaterra, existe um manicômio tão notório que seu nome entrou para o dicionário de inglês como sinônimo de caos e confusão. Essa instituição é o Bedlam Royal Hospital, apelidado de Bedlam. Muitos filmes foram inspirados em suas histórias de tortura e assombração. Hoje, nós vamos investigar um pouco mais a fundo o porquê essa clínica se tornou um local de total desespero e agonia, deixando inúmeras histórias e relatos de espíritos confusos e agressivos que depois de séculos ainda não conseguiram se libertar. Meu nome é Rafael Pemolini e você é muito bem-vindo ao canal Área X. Fundada em 1247, Bedlam foi a primeira clínica psiquiátrica da Inglaterra e a mais antiga da Europa, dedicada exclusivamente ao tratamento de pessoas com distúrbios mentais. Ela foi fundada pelo bispo italiano Goffredo di Perfetti e construída diretamente sobre o esgoto, que frequentemente transbordava. Inicialmente, o local não servia como um centro para abrigo de loucos, mas sim para ajudar a arrecadar dinheiro para as cruzadas, por meio de coletas de esmolas. Mas com o tempo, o local passou a receber indigentes, que muitas vezes apresentavam casos de distúrbios mentais. O que se sabe é que em 1330 a instituição já era referida como um hospital e que por volta do ano de 1600 seu controle foi transferido da igreja para o Estado. Duas estátuas ameaçadoras foram colocadas na entrada do prédio. Uma se chamava Melancholy, que retratava uma pessoa calma, e outra ganhou o nome de Raven Madness, que mostrava uma pessoa acorrentada e perturbada. À medida que o local aglomerava mais esquizofrênicos, epiléticos e pessoas com dificuldades de aprendizado, o tratamento de enfermos tornou-se mais sinistro. Um dos tratamentos foi a chamada terapia rotacional, que consistia em um paciente ser colocado em uma cadeira suspensa, onde era girado constantemente com a ajuda do médico. Acreditava-se que o paciente vomitando estaria livrando seu corpo da doença e potencialmente sendo curado. Os pacientes eram espancados, mergulhados em água fria, submetidos a tratamentos com sanguessugas e deixados em jejum por um longo tempo. Investigações mais recentes revelam valas comuns na propriedade, que eram destinadas para aqueles que morreram sob os cuidados médicos de Bedlam. E assim, muitos corpos foram enterrados no terreno da clínica. Um outro período que ficou muito marcado por atos de crueldade foi quando a clínica abriu as suas portas para o público. Inicialmente, para que membros da alta sociedade de Londres pudessem pagar para assistir os pacientes sendo torturados, como se fosse um zoológico humano, de aberrações, ficando maravilhados com cada surto psicótico que acontecia ao seu redor. O fantasma mais popular de Bedlam é o da jovem Rebecca. Ela morou em uma casa no sul de Londres e acabou se apaixonando por um indiano que ficou hospedado temporariamente na casa que ela morava com seus pais. Ela fez de tudo para convencê-lo de ficar, mas ele arrumou as malas e foi embora, deixando apenas uma moeda dourada de presente. Rebecca entrou em uma profunda depressão e passava os dias segurando firmemente aquela moeda, com a esperança de que um dia ele retornasse. O tempo passou e sua condição mental deteriorou, sendo internada na clínica de Bedlam. Após algum tempo, ela morreu e foi enterrada sem o seu bem mais precioso, a sua moeda de ouro. Desde então, os guardas e médicos relatam avistar com frequência o espírito de Rebecca andando pelos corredores e quartos, supostamente procurando por sua moeda dourada.
de quase 2 horas de viagem, caminhando, pegando trem, pegando ônibus, nós finalmente chegamos em Beckenham, onde fica o Bethlehem Royal Hospital. Por incrível que pareça, esse lugar existe desde 1247. E aqui aconteceram muitas atrocidades. Esse lugar é imenso. Na verdade, são vários prédios. Mas esse aqui é o prédio principal, que foi fundado em 1247. E ele foi oficialmente reconhecido em 1329, tendo os seus pacientes permanentemente transferidos para a clínica em 1403. E foi em 1547 que o rei Henrique VIII decretou o uso oficial desta clínica como um manicômio. No começo, o status de hospital era só teórico, pois o prédio ele era usado como instituição para encontros de bispos e monges que faziam parte da Ordem de Bethlehem. Quando esse hospital foi fundado, ele era localizado no centro de Londres, exatamente onde fica Liverpool Street Station. E recentemente, durante uma escavação para a reforma da estação, foram encontrados corpos enterrados. Isso explica o porquê da estação ser uma das mais assombradas de Londres. Mas isso a gente vai falar com mais calma em outro episódio. Outro fato curioso é que no século XVII o esgoto era a céu aberto, porque esse prédio foi construído em cima do esgoto. E isso piorava muito a condição dos pacientes, que além de ter que suportar a tortura, tinham que conviver com o cheiro do esgoto. Um paciente chamado Daniel, eu não sei ao certo o sobrenome dele, passou a maior parte da sua vida aqui. Ele foi considerado um profeta porque constantemente ele mencionava um grande incêndio que destruiria Londres. Ele se referiu ao grande incêndio de 1666, que realmente aconteceu e dizimou boa parte da cidade. Um dos mais famosos pacientes foi Augustus Pugin. Ele era arquiteto e foi ele que projetou parte do Palácio de Westminster, o parlamento britânico. E ele também projetou o Big Ben. Então ele passou boa parte
da vida aqui. Muitos mortos foram enterrados em covas rasas aqui. E eles ainda continuam perambulando pelo prédio. Eles foram pessoas pobres e abandonadas por suas famílias, rejeitadas pela sociedade e torturadas até a morte nesse local. Em 1946, o filme de terror Bedlam foi inspirado nesse local. E o ator principal foi Boris Karloff, o ator que fez o Frankenstein. Entre 1700 e 1800 foi o ápice da imoralidade aqui nesse local. Nesse período, mais do que nunca, os pacientes eles eram usados como cobaias. Eles tinham os corpos dissecados e os cérebros estudados, porque os médicos queriam estudar a diferença entre o cérebro de um esquizofrênico e o cérebro de uma pessoa normal. Então a vida aqui valia muito pouco. Eles torturavam as pessoas durante a vida e usavam os corpos depois da morte. Eu não fazia ideia da segurança desse local. As pessoas só podem entrar aqui com credenciais. Sorte que consegui convencer o segurança de que eu estava visitando o país por 2 dias só. Então ele me deixou entrar e explorar um pouco. Por sorte dos pacientes, os tempos mudaram. O Centro Médico de Bedlam há muito tempo não usa mais as práticas obsoletas e imorais, e hoje a equipe da instituição trabalha ao máximo para dar o melhor tratamento possível aos seus internos. No local, até existe um espaço dedicado a exibir obras de arte criadas pelos pacientes. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva e ative o sininho de notificações. Assim você ficará sabendo dos vídeos que são postados aqui semanalmente. Se você curtiu o vídeo, por favor deixe o like, isso ajuda muito o canal a crescer. Um forte abraço e até o próximo vídeo.